Outras dúvidas sobre a terceirização. A empresa prestadora de serviço terá que possuir determinado capital. Sócios de contratantes poderão participar da terceirização? E sobre a representação sindical? Essa é uma inovação que vem e que cria um pouco mais de estrutura nas empresas que são de terceirização. Ou seja, ela não pode simplesmente constituir uma empresa terceirizada com qualquer valor de capital social. Existe aí uma tabela, né, em que para até 10 funcionários ela deve ter R$10.000, acima disso vai até R$250.000 ela tem que ter de capital social. Então, conforme o número de empregados que ela contratar, ela tem que ter um capital social. Isso dá o quê? Uma tranquilidade maior àquele trabalhador, porque ele sabe que a empresa ela tem alguma coisa. Quer dizer, o capital social é que, no fim, a gente pressupõe que é a garantia para o trabalhador, né? A garantia de que, numa dificuldade, ele tem um valor lá para poder se valer dele. Então, isso vem como inovação e eu acho que é positivo. Em relação à pessoa que tem a terceirização, que tem uma empresa de terceirização, ela pode ter algum tipo de vínculo com a empresa que vai contratar essa terceirizada? Isso também é uma outra questão que é positiva, porque às vezes ocorria de uma determinada empresa, um sócio criava uma empresa terceira para trabalhar para ela mesma. Não pode. Qualquer tipo de relação ou de pessoalidade entre a empresa que contrata e aquela terceira não poderá haver. Então, quer dizer, não pode ter parente na administração, não pode ter amigo, não pode ter ex-funcionário, não pode ter nada. Ex-funcionário, na verdade, ele vai poder trabalhar numa empresa terceira, se ele sair daquela empresa, após um período de vacância, ou seja, após um período em que ele tem que ficar, ele não poderá trabalhar para ela, que é em torno de 2 anos. Isso ainda discute-se, mas deve prevalecer um período de 2 anos, ele saindo da empresa principal para ir trabalhar na terceira e voltar a trabalhar para ela, um período de 2 anos. Olha, doutor, outra dúvida em relação à representação sindical. Cada trabalhador tem o seu sindicato. A empresa é terceirizada, o sindicato que o trabalhador, ele vai pertencer ao sindicato do ramo que ele exerce? Essa é uma outra discussão grande que os sindicalistas travavam e que discutiam em cima, com relação a essa lei, né? E o que ocorreu é o seguinte: quando você trabalha para uma determinada empresa, que a atividade é condizente com aquela que você, da empresa terceira, o sindicato que vai representar é o mesmo sindicato que representa tanto a terceira quanto a terceirizada. Esse projeto de lei, ele traz essa mudança também no sentido de que a quarteirização é possível, né? Só que, antigamente, quando se falava em quarteirização, todo mundo ficava com o pé atrás, porque como que vai se dar isso? Na verdade, aquela relação de responsabilidade continua existindo. Então, tanto a empresa contratada, como a empresa terceirizada, como a quarteirizada, todas elas acabam respondendo por todas as obrigações. Então, quando você quarteiriza, só é possível se estiver estabelecido no contrato essa possibilidade, então, por isso da obrigação do contrato escrito. Nesse contrato vai estabelecer que existe a possibilidade da empresa terceira contratar uma outra para prestar determinados serviços específicos, né? E em se fazendo isso, a responsabilidade continua de todas as empresas com relação àquela pessoa que está lá na quarteirizada, com relação às obrigações, com relação tanto às obrigações trabalhistas quanto previdenciárias. É evidente que você trabalhar para uma empresa terceira, nunca, no meu ponto de vista, será como você trabalhar para aquela empresa principal, aquela empresa que está contratando. Por quê? Normalmente é uma empresa maior, ela tem alguns benefícios a mais, tem uma capacidade financeira muito melhor do que a terceira, né? Você tem uma possibilidade de progressão dentro da empresa que é melhor. E, então, eu acho que é evidente que você trabalhar para a empresa principal, aquela que contrata a terceira, sempre é melhor. Só que essa lei, ela vem preencher uma situação, uma lacuna que já existia. Por quê? A terceirização é real, já existe. Existem inúmeros trabalhadores e eles não tinham garantias nenhumas. Agora eles passam a ter pelo menos garantias mínimas, tá? Que antes não existiam. Então, para o trabalhador da empresa terceira, hoje ele fica numa situação mais tranquila, mais cômoda do que ele tinha anteriormente. Para finalizar, doutor,
Empresas privadas e empresas públicas, elas terão que cumprir essa mesma norma, se aprovada, se passada pela presidência. Por exemplo, uma prefeitura municipal que terceiriza, ela vai se enquadrar dentro disso daqui? Exatamente, vai ter que cumprir as mesmas regras que estão aí, né? Ainda não, como você salientou, ainda não foi aprovado no Senado, devem entrar, segundo o presidente, essa semana ou a semana que vem em discussão, né? E vai depender também da sanção da Presidente da República. Mas que essa lei, da forma como ela está, ela garante direitos tanto dos empregadores como dos empregados, efetivamente ela garante.